E aí, pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30 e que fica gravado aí nas mídias do MAP, em que ele participa, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que vocês podem acessar aí embaixo. Então é um prazer estar junto de vocês para mais algumas reflexões. O nosso tema de hoje é como se habilitar a viver no mundo de regeneração. Na verdade, a receita para você se habilitar a viver no mundo de regeneração, eu diria que é o seguinte: siga Jesus. Tome Jesus como referência na sua vida, mas nós vamos tentar destrinchar mais esse assunto. Nós aprendemos na doutrina espírita que a vida no universo é muito ampla, que a Terra não é o único mundo habitado. A própria Terra tem ao redor dela faixas vibratórias com vários seres vivendo fora dessa matéria densa. A gente aprende na doutrina espírita que a vida não existe apenas na matéria densa, que a vida, na verdade, é a vida do espírito. A vestimenta que ele usa que muda. Então, no momento, nós estamos com esse casaco grosso, pesado, de carne e de osso, que nós já vestimos várias vezes. Esse é mais um deles, que nós vamos deixar e vamos continuar depois com aquela vestimenta mais leve, que está presa aqui embaixo, que é o nosso corpo espiritual. Então, os espíritos classificam os mundos conforme o nível evolutivo dos seres que os habitam. Então, nós temos os mundos primitivos, provas de expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos, que são os mundos felizes, né? E os mundos celestes, os espíritos puros. Então, a nossa jornada evolutiva consiste na passagem por todos esses mundos, em inúmeras reencarnações, até chegar ao ponto que nós não precisaremos reencarnar. Nós falamos no programa passado do momento que a gente está vivendo, justamente da passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Falamos da separação dos espíritos muito violentos, vocês devem lembrar disso. Quem quiser, por favor, assista esse programa anterior que fica gravado, quem tiver interesse. E nós, então, estamos num momento ímpar, sem dúvida o mais importante de todas as nossas encarnações, porque é o momento da grande transição, que é presidida por Jesus. Justamente esse momento da separação dos espíritos muito violentos e a vinda de espíritos mais evoluídos. No programa passado eu passei um vídeo do Divaldo falando da vinda dos espíritos de Alcione. Alcione é uma estrela que tem alguns mundos habitados, e alguns desses espíritos foram convocados, vamos assim dizer, para reencarnar na Terra, para ajudar o progresso da Terra. O mundo de regeneração não é um mundo que se constrói em torno de nós. Ele é construído dentro de nós. Na verdade, você se habilita para entrar no mundo de regeneração. Por isso que o nosso título hoje do assunto é como se habilitar a viver no mundo de regeneração. Porque você se habilita pelo seu esforço. É a mesma coisa, você quer se formar ser um médico, ser um engenheiro, primeiro você tem que se habilitar a entrar numa universidade para começar a estudar. E a cada ano você vai se habilitando a passar para o ano seguinte, até o momento que você se habilita a ter um diploma. Você constrói isso. Ninguém vem com uma varinha mágica, você é médico, você é engenheiro. Assim se dá com o espírito. Ele se habilita a viver num mundo mais feliz, pelo seu esforço, domando suas más tendências, aproveitando a vida, entendendo a vida de outra maneira, com a fé, com o conhecimento. Isso tudo ajuda o espírito a mudar o padrão de pensamento. Na obra Pensamento e Vida, que é uma psicografia do Chico Xavier,
o espírito Emmanuel diz o seguinte: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais. Olha a visão dele. Imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Então, na verdade, nós temos desenvolvido em nós aptidões, habilidades e temos as nossas imperfeições. E nós vemos o reflexo de nós mesmos na sociedade. Então, você pode tomar como padrão de referência você ser fã de um Einstein, de um Mahatma Gandhi, de um Chico Xavier, ou você ser fã de alguém que prega a violência, prega o suicídio, prega coisas ruins. Então você, muitas vezes, vê no outro o reflexo daquilo que você é. Quem vocês tomam como referência? Quem são as pessoas que vocês admiram? Pensem um pouquinho nisso. É preciso que a gente aproveite o tempo nessa encarnação para nos habilitarmos a viver no mundo de regeneração. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é curar as nossas dores. Quando nós vamos numa igreja, numa casa espírita, nós estamos procurando conexão com o alto e estamos procurando o fortalecimento da nossa fé para nós curarmos as nossas dores. E a casa espírita faz um trabalho maravilhoso com relação a isso. O MAP, que tem vários polos, acolhe as pessoas para ajudá-las a se espiritualizarem e para elas curarem as suas dores. E muitas vezes a cura da dor vem como? Sabe como? Através do trabalho. Aí você começa a frequentar, daqui a pouco é convidado a colocar uma camisetinha e vai trabalhar. Então, quer curar suas dores? Trabalhe. Pense nisso. Estude, que é muito importante. O estudo ajuda a mudar a nossa mente, a visão da vida, nos dá aqueles insights para nós. Caramba, eu estou precisando mudar mesmo. Como eu estou imperfeito. Como eu já consigo ver imperfeições em mim. E por que eu não posso mudar isso? Você pode mudar e deve mudar. Esse é o motivo da nossa encarnação. Então, o MAP proporciona as condições para você se transformar. Toda casa espírita deve fazer isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus com a explicação espiritual, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, eu vou ler só o item 1 e um breve comentário. Uma passagem onde Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que bonito, né? Convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, vocês que estão sofrendo, venham para mim, né? Que eu vou aliviar vocês. De que maneira? Fazendo com que vocês assimilem o meu pensamento, a minha visão de vida, a minha condição de amor pleno. E o comentário de Kardec, só um trechinho. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação e a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, essa confiança no futuro, com o entendimento da vida espiritual, se torna um fator de muita fortaleza na hora dos sofrimentos. Nós sabemos que tudo passa, como diz o Chico, tudo vai passar. Toda a condição que a gente vivencia aqui, não só de dor, mas também a riqueza, vai passar. Quando você passar para o lado de lá, não vai levar um centavo, conta do banco não vai levar nada. Mas as nossas dores, bem suportadas, muitas vezes são a condição que vai nos elevar. Então, vamos fazer com que os nossos sofrimentos sejam aliviados pela prática do amor. E é assim que você vai se habilitar a viver no mundo de regeneração,
você vai se desfazendo dos sentimentos de culpa. Você traz algum sentimento de culpa? Pensa bem nisso. Algo que você tenha feito a alguém que não ficou bem na sua consciência, que você quer até esconder de você, você tem que se perdoar, mas tem que mudar a atitude. Ou você tem que pedir perdão a alguém, está muito preso pela falta do perdão, perdoe. O perdão é fundamental para a gente se habilitar a viver no mundo de regeneração. Jesus ensinou, né? Amai os vossos inimigos. Como é difícil isso. O que é amar o inimigo? Não é você dar abraço e beijinho àquele que está te prejudicando. É você não desejar o mal a ele. É você não ter sentimento de vingança. É você não criar um elo mental, ficando ruminando aquela situação que te faz sofrer. É você entender que é um espírito infeliz que está te fazendo mal por ignorância. Isso é amar o inimigo. E até fazer prece por ele. Meu Deus, que ele não prejudique mais ninguém. Me ajuda a resolver essa situação, mas que essa pessoa encontre um caminho. Isso é amar o inimigo. E quando essa dor que ele te causa é muito forte, forte demais, fica mais difícil esse perdão. Mas se você consegue esse perdão, é sinal de elevação espiritual. Eu vou passar um vídeo para vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção, ele é um pouco forte. Se há uma dor que uma pessoa pode passar terrível, a pior delas é a perda de um filho assassinado. Será que vocês perdoariam o assassino do filho de vocês, se acontecesse? Vamos pedir a Deus que não aconteça, né? Mas vocês me entendem, eu só estou dando um exemplo bem forte. Eu vou passar um vídeo de uma senhora, pelo linguajar dela, ela me parece até evangélica. Ótimo, é sinal de que ela fez progresso. Ela demorou um tempão para reencontrar o rapaz que assassinou o filho dela. E olha o que ela vai falar para o rapaz que assassinou o filho dela. Eu considero uma das maiores lições de perdão dessa pessoa que eu não sei quem é, não sei o nome, e é um fato real, vocês vão ver a imprensa lá em cima. Assistam esse vídeo de um pouco mais de 1 minuto e voltamos já para comentar. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele 1 minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E aí, assistiram o vídeo? O que vocês acharam? Muito forte, né? Que fé, que sentimento nobre. Eu reconheço que é algo até um pouco fora da curva, né? Talvez, não sei, quem sou eu para dizer, seja exigir demais, né, esse tipo de sentimento. Ela fala, Alisson, você sabe que Daniel era um menino bom, né? Eu esperei muito tempo. Ela abençoa o menino, pede que Deus olhe por ele. Isso é perdoar, mas num nível extremo, né? Se ela apenas não encontrasse o rapaz e fizesse prece por ele, e realmente não guardasse nenhum rancor, nenhum ódio, confiando em Deus, já seria, o perdão já seria o amar o inimigo.
Mas ela faz muito mais do que isso. Ela vai lá para converter o rapaz. Isso é muito forte. Isso é muito difícil, né? Então, que Jesus abençoe essa alma, essa mulher que nos dá o exemplo do perdão. Um exemplo extremo, eu reconheço, mas um grande exemplo. Para atingir um mundo de regeneração, é preciso que a gente aprenda a perdoar. Porque muitos de nós não lembramos também de coisas que nos fizeram em outras vidas. Da mesma maneira que nós não lembramos de coisas que nós fizemos aos outros em outras vidas. E daí a bênção do esquecimento do passado. Porque senão a gente não teria estrutura mental de conviver não só com os nossos erros, mas também contra os crimes que foram cometidos contra nós. Vocês entenderam como é importante o esquecimento do passado? No outro lado também, os nossos amores, você reencontrar alguém que você amou muito, a gente não teria talvez a condição de reencontrar outros espíritos para nos reconciliarmos com eles através do amor. Então, é fundamental mesmo o esquecimento do passado. É sábia essa condição imposta pela lei de Deus. A autorregeneração requer equilíbrio, autoamor, espiritualidade, que foi um tema do nosso estudo passado, né? Bom uso do livre-arbítrio, que esse rapaz aí não teve, não usou bem o livre-arbítrio, está muito embrutecido ainda, né? O autoconhecimento, a pergunta 919 lá do Livro dos Espíritos, que eu comentei na semana passada, Santo Agostinho diz assim, no final de cada dia eu fazia uma reflexão do bem que eu fiz, do mal que eu fiz, do bem que eu deixei de fazer e tentava melhorar no dia seguinte. Essa reflexão é fundamental para o autoconhecimento. Você reconhecer seus erros, suas imperfeições e trabalhar isso. A gente precisa se preocupar mais com isso. Às vezes é difícil, não é muito agradável, mas a gente tem que parar um pouquinho e até numa conversa com alguém, perguntar assim, o que é que você vê de ruim em mim? E se a pessoa fala algumas coisas, você não pule, não vá confrontar a pessoa, deixa ela falar, viu? Porque a gente não está acostumado a fazer isso, né? Então, o autoconhecimento é fundamental. A vivência do amor que vem com a vida, com as situações da vida. Procurar a saúde física, cuidando da alimentação, exames periódicos, coisas simples, né? Boas leituras, porque a mente faz parte do processo de saúde. E a saúde espiritual. Buscar justamente aquela coisa que Jesus falou, sede perfeitos, né? Uma perfeição relativa, mas procurar desenvolver as virtudes da paciência, do perdão, da humildade, da indulgência, da caridade material, da caridade moral. Tudo isso faz parte desse processo. Vencer os processos obsessivos. Como é que vocês conseguem se livrar da obsessão? Saindo da sintonia com o mal. Quando você eleva seu padrão de pensamento e sentimento, você cria uma barreira para o espírito obsessor. Ele não vai te atingir. Você está numa vibração, ele está em outra. O obsessor só atinge o obsidiado quando os dois estão na mesma faixa. Então, quer se livrar de obsessão? Eleve o padrão de sentimentos e de pensamentos. Controlar as emoções, que às vezes é difícil, que precede o pensamento, a percepção da vida, na sua grandiosidade, do universo, estudo, conhecimento e acessar o eu superior, através da meditação, através da prece, através da reflexão, por exemplo, de algo que vocês escutam nas palestras, nos estudos. Esses estudos, essas gravações do MAP, são para vocês pararem e refletirem. Porque nós que falamos, temos a obrigação de fazer isso. Antes de nós falarmos, refletimos sobre o que nós falamos. E como eu disse no estudo passado, a gente tem que ter uma atitude assertiva, ou seja, ter firmeza naquilo que a gente acredita, colocar isso em prática nas nossas vidas. A situação da maioria aqui do planeta, infelizmente, é aquela dos zumbis. Eu já falei para vocês, pessoas que vivem como robôs, em processos obsessivos,
com mentes aflitas, levando sentimentos de culpa, arrependimento, ódios, que às vezes são extrapolados em coisas que você vê na sociedade, uma pessoa invadindo uma escola, matando crianças, outras destilando ódio na internet, outras destilando ódio na política, outras destilando ódio assim em larga escala. Pessoas inconformadas, pessoas que não aceitam a sua condição de vida, falta de vontade, aquela coisa de ceder aos prazeres transitórios. Então nós temos os novos Adãos e Evas que estão sendo expulsos do paraíso, nesses tempos de transição, onde está havendo a separação dos espíritos violentos, que não fizeram muito progresso, né? É a separação que Jesus falou simbolicamente do joio e do trigo, separação dos lobos e das ovelhas. Nós temos muita situação de auto-obsessão. A auto-obsessão é aquela coisa do monoideísmo. A ideia fica na mente da pessoa, ela não consegue se livrar de um pensamento negativo, daqui a pouco entra em depressão, prevalece uma única ideia, ela não abre a mente para aprender coisas novas. Você quer levar a pessoa numa casa espírita, numa igreja, a pessoa não quer ir, a pessoa não vence as suas culpas, os seus remorsos, e infelizmente está muito comum hoje em dia a situação dos suicídios. É a pessoa que não se atura. Na verdade, o suicida entra num estado de desespero, que ela quer se livrar dela mesma, da vida dela, e como se ela conseguisse fazer isso. E que decepção dessa pessoa ao se ver viva do lado de lá, sofrendo muito mais do que antes, porque vem o sentimento da culpa, daquilo que ela fez, e aquilo virou uma bola de neve, né? Nas reuniões mediúnicas, a gente vê muitos processos de vingança. Nós temos situações que vem um senhor de engenho, a pessoa ainda está vivendo aquela época da escravidão, ainda está tomando conta dos seus escravos mentalmente. É uma pessoa que está totalmente alucinada. Existem muitos espíritos assim na vida espiritual, espíritos que não reconhecem que desencarnaram. Então, nós estamos vivendo um mundo ainda com muitos espíritos doentes, conforme eu já citei antes, que passam pela vida espiritual sem ter noção dessa passagem da vida espiritual. E não recordam disso, porque não tem o que recordar. Eu falo assim, respeitando a doença, e quem tem a doença, quem tem parentes com essa doença, mas é como se fosse um Alzheimer espiritual. Você fala, a pessoa responde, mas ela não está presente ali, né? Num estágio mais avançado. A pessoa está totalmente ausente. Ela não tem consciência mais da presença dela no mundo. Eu falei com vocês também no estudo passado das impressões de André Luiz quando passou pelas câmaras de retificação. Eu vou repetir algumas frases aqui até para relembrar. Ele, na colônia Nosso Lar, é levado às câmaras de retificação. Eu falei disso no programa passado, tá? Ele diz assim: era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos encaveirados, mãos esqueléticas. Faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosos foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Ou seja, a visão que ele teve daquelas câmaras de retificação fizeram ele dar uma balançada, né? Em ver tanta dor, tanto sofrimento. E conforme eu citei também, esses espíritos provavelmente foram resgatados dos umbrais para a colônia para ter uma reencarnação compulsória, porque nem vão despertar na vida espiritual, vão ser preparados para uma reencarnação. Gente, isso tem muito. É uma das coisas mais tristes. Você passar pela vida espiritual e não passou, porque é como se estivesse numa loucura, né? Nos tratamentos espirituais, nós temos boa condição também para a gente se livrar de dores, de nos libertarmos de reencarnações dolorosas. Temos uma nova visão da vida.
Eu vou ler um trechinho aqui da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Esse livro aqui, ele é maravilhoso, onde Leon Denis vai se dirigir ao leitor falando assim, o capítulo sobre a lei moral. Estou lendo só o finalzinho aqui, o último parágrafo. Leitor, se queres libertar-te dos males terrestres, escapar às reencarnações dolorosas, grava em ti essa lei moral e pratica-a. Faze que a grande voz do dever abafe os murmúrios das tuas paixões. Dá o que for indispensável ao homem material, ser efêmero que se esvairá na morte. Cultiva com cuidado o ser espiritual, que viverá para sempre. Desprende-te das coisas perecíveis, honras, riquezas, prazeres mundanos, tudo que é fumo, o bem, o belo, o verdadeiro, somente é que são eternos. Conserva tua alma sem máculas, tua consciência sem remorsos. Todo pensamento, todo ato mau atrai as impurezas mundanas. Todo impulso, todo esforço para o bem centuplica as tuas forças e far-te-á comunicar com as potências superiores. Desenvolve em ti a vida espiritual, que te fará entrar em relação com o mundo invisível e com a natureza inteira. Consiste nisso a fonte do verdadeiro poder. E, ao mesmo tempo, a dos gozos e das sensações delicadas que irão aumentando à medida que as sensações da vida exterior se enfraquecerem com a idade e com o desprendimento das coisas terrestres. Nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do teu ser, como eco dos mundos sonhados, entrevistos, e que fala de grandes lutas morais e de nobres ações. Nessas sensações íntimas, nessas inspirações desconhecidas dos sensuais e dos maus, reconhece o prelúdio da vida livre dos espaços e um prelibar das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso. Que beleza, né? O linguajar de Leon Denis é poético. E ele faz um convite para nós nos espiritualizarmos. E, de certa forma, o que ele está dizendo aqui é o que nos habilita a viver no mundo de regeneração. Se espiritualizem, se desapeguem das coisas materiais. Eu anotei aqui sobre desapego o seguinte: o desapego, também expresso como não apego, é um estado no qual a pessoa supera seu apego ao desejo por coisas, pessoas ou conceitos do mundo e, assim, alcança uma perspectiva elevada. Para o budismo, o desapego é um antídoto para o sofrimento, é uma proteção, contrapõe o que é vendido como felicidade. Pessoas que praticam desapego têm mais equilíbrio entre o corpo e a mente, conseguem manter o seu interior em constante harmonia, concentram-se no que realmente importa. E aí no budismo eu coloquei aqui uma observação, e eu estou citando o budismo porque todos esses grandes seres que Jesus enviou nos trazem grandes ensinamentos, e o budismo tem coisas maravilhosas. O símbolo do budismo é a flor de lótus. Sabem disso? A flor de lótus simboliza o não apego em algumas religiões na Ásia, devido à sua capacidade de voar sobre as águas barrentas e produzir uma flor imaculada. Simboliza o caminho para a purificação em meio às impurezas mundanas. Vocês já ouviram esse termo? Om Mani Padme Hum. Tem até na internet uma canção do Auro Corrá. Eu sugiro que vocês pesquisem Auro Corrá, Corra, Om Mani Padme Hum. Isso significa: do lodo nasce a flor de lótus. E eu coloquei uma figurinha, vejam a figura 1. É a figura da flor de lótus, símbolo do budismo. Ou seja, você pode estar na lama, mas daí pode nascer uma flor, né? No Espiritismo a gente fala do diamante que está no lodo, que precisa ser lapidado. Voltando aqui para mim. Então, que essa mensagem do apego, né, seja
assim, também motivo de reflexão de todos nós, o quanto nós somos apegados à casa, às nossas coisas. Pessoas têm que ser amadas. Cuidado com o apego demasiado à pessoa. A pior coisa que alguém pode fazer é projetar sua felicidade no outro. Você tem que se fazer feliz. É muito comum um pai, uma mãe que ama seu filho, sua filha, ver ele crescer e vai formar uma outra família. E às vezes o pai e a mãe não libertam o filho. Tem que libertar o filho. Não querer o filho o tempo todo, né, como a gente dizia, nas barras da saia da mãe. Uma coisa é tentar ajudar o filho, orientar, ver o que ele precisa. De vez em quando curtir o netinho, a netinha, né? Mas outra coisa é querer segurar o filho, né? Ele tem a vida dele. Da mesma maneira que você tem a sua, e o seu pai e sua mãe o libertou, espero eu, né? Então, nós temos que buscar esse processo de autocura para nós nos habilitarmos a ingressar no mundo de regeneração. Infelizmente, a situação da maioria é aquela que eu já falei, de verdadeiros zumbis, vivendo um Alzheimer espiritual. Aproveitar a reencarnação, porque todos nós tivemos um planejamento reencarnatório. Esse planejamento depende da condição de cada um. Existem espíritos, como aqueles que estão nas câmaras de retificação, enlouquecidos, sem despertar. Para esses, será uma reencarnação compulsória. Muitas vezes, tendo que passar por situações difíceis, com famílias difíceis. Outros já poderão participar do planejamento de sua reencarnação. Será que você participou do planejamento da sua reencarnação? Hein? Muitos vão dizer assim, não, eu não ia escolher nascer em tal lugar, em tal situação, mas é possível que você tenha planejado sim. Existe uma condição do espírito, que é citada em algumas obras, do completista. O que é o completista? É a pessoa que teve uma vida, a sua encarnação, e ela cumpriu praticamente tudo que ela tinha planejado antes. E a pessoa que desencarna nessa condição, ela tem algumas vantagens. Uma delas é poder até participar na escolha de um novo corpo. Eu quero um corpo assim, assado. E André Luiz, certa vez, estava na colônia Nosso Lar, nesse setor que planeja reencarnações, e vendo aquele setor, e ele via mapas de corpos, impressionante, né? E é citado uma pessoa, uma mulher muito bonita, né? E ele fala assim para o mentor, ela vai escolher um corpo muito bonito, né? Ela é uma completista, ela pode escolher o corpo. E o mentor vai dizer assim, até hoje eu não vi um completista que escolhesse um corpo perfeito. Muitas vezes ele pede para vir com alguma imperfeição, alguma coisa, para não vir tão bonito, para não desviar de um objetivo que esse espírito tem. Que às vezes é reencarnar para levar um ente querido, um filho, um marido, uma esposa para o caminho do bem. Então, muitas vezes a pessoa, né, vindo numa condição de extrema beleza, a vaidade pode falar muito alto, que é o que acontece muito. A pessoa começa a cultuar o seu corpo e isso desvia a pessoa. E se não for uma pessoa com uma moralidade forte, ela acaba, né, indo por um caminho equivocado. Então eu vou ler aqui um trechinho da obra Missionários da Luz sobre isso, tá bom? Então está lá o André Luiz, ele diz assim, ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista, quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Manassés era a pessoa do setor que estava acompanhando o André Luiz. Então ele está no setor de planejamento de reencarnações. E ele continua aqui. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. Ela está pedindo para o Manassés para dar uma revisada no plano reencarnatório dela. E abrindo o pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, acentuou.
Veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. O que ela está dizendo? Vocês capricharam demais, obrigado, mas eu prefiro que sejam feitas algumas modificações. E aí, Manassés vai dizer, em que sentido? Indagou o interpelado surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou, fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. E a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Entenderam? O novo companheiro endereçou um expressivo olhar e disse-lhe, tem razão, a sedução carnal é imenso perigo não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Ela vai dizer, prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Então, é uma mulher que se apresenta no plano espiritual na forma feminina. O espírito não tem sexo, vamos entender isso, mas ele se reveste de matéria e vem em várias encarnações numa condição sexual. Pode mudar ou não. Normalmente a gente fica várias encarnações naquela condição. E ela se apresenta do lado de lá como mulher e vai reencarnar novamente como mulher. E escolhe um corpo. Mas aquele corpo, o projeto está perfeito demais. Ela seria uma Vênus belíssima. Ela não quer. Ela tem uma missão difícil. Uma missão que transcende a vaidade de se apresentar num corpo bonito. E prefere que o sistema endócrino tenha algumas alterações para ela não vir tão perfeita. Olha só a mentalidade desse espírito, que é um completista, hein? Então, que isso sirva também de lição para nós. Nós que, as pessoas que sejam mais bonitas, tudo bem, né? Você topou vir assim. Cuidado com a vaidade, cuidado com as seduções. E aquelas pessoas que não vieram tão bonitas, pode ser um caso desse também. Pode ser que você tenha preferido vir assim, para focar em outras coisas, né? Mas isso é uma condição do completista. O que eu quero destacar é a mentalidade do espírito, que prioriza o seu progresso. Porque a verdadeira beleza está dentro do ser, né? E depois que esse espírito sai da matéria densa, aí não tem jeito, se mostra no seu esplendor. Daí a beleza dos espíritos de luz, verdadeiros anjos mesmo, né? Não só na sua aparência física, mas também na luz que irradia. E à medida que o espírito progride, o que a gente entende como a forma física, porque, gente, o que é forma física bela? Né? Existem pessoas de diferentes cores de pele belíssimas. Existem mulheres e homens orientais belíssimos, mulheres belíssimas. Existem mulheres africanas belíssimas. Existem mulheres com louras, branquinhas, belíssimas. Mas essa condição de beleza depende de cada um. E num mundo, outro mundo? E se a pessoa for azul? Igual o Avatar em outro mundo, ela não pode ser uma pessoa belíssima? Tome até o filme, o Avatar, como uma referência, né? Alguns acham aqueles seres feios, outros acham belíssimos. O que é beleza? Mas a beleza está na luz irradiada pelo Espírito. Nossos conceitos de beleza vão mudar muito, viu? Então, não se preocupem tanto com a forma, se preocupem mais com o conteúdo. Isso é uma das condições para você se habilitar a viver no mundo de regeneração. Não se esqueçam da prece, que é a nossa conexão com o alto,
as boas leituras, os estudos. O MAP oferece aí vários estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, programas como esse que ajudam a reflexão, né? O autoconhecimento, aquela pergunta de Santo Agostinho: eu fiz o bem hoje, deixei de fazer o bem, fiz o mal, vou consertar no dia seguinte, né? Vou procurar mudar. Então isso é uma atitude inteligente de espírito elevado. Vocês carregam culpa, se livrem dela. Carregam remorso, se livrem desse remorso. Trabalhem isso. Se precisar, procure um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, mas não deixe de ir na casa espírita, que ajuda muito nisso. Você identifica bem as suas imperfeições? Você consegue fazer isso? Quais são as suas virtudes? Porque você tem coisas boas que você desenvolveu. O que você tem de bom? Não há nada de bom que a gente não consiga melhorar ainda mais. Pensem nisso também. O que vocês têm que trabalhar mais? Espiritualizem-se e ajudem as crianças a se espiritualizarem. Enxerguem a vida de uma forma mais ampla. Usem a fé raciocinada. Tenham alegria de estar vivendo suas experiências nesse momento do mundo. Vocês vão se sentir mais em paz, mais felizes, se esforçarem mais para domar mais tendências, refletirem mais em vocês, nas suas vidas, nos relacionamentos. Deem um tempo para vocês de vez em quando, façam meditação, façam prece, cuidem do ser espiritual que vocês são. E vocês vão estar se habilitando a viver no mundo de regeneração e a viver coisas novas. Gente, vocês vão ver muitas coisas novas, diferentes. Não pensem que esse tipo de mundo que a gente vive, isso continua para sempre. Existem belezas reservadas para o espírito que dá um passo à frente. Acreditem nisso. E para encerrar, eu vou lembrar de algo que o Leon Denis, disse, que eu vou até ler no próximo estudo, que certa vez ele foi levado em desdobramento a ver o universo. Saiu da Terra e ele diz assim, que ele não estava preparado, que as coisas que ele viu eram tão belas, mas tão belas, que chegavam às raias do pavor. Olha só o linguajar dele. Era tão belo que eu fiquei apavorado, não estava preparado. Então existem muitas coisas belíssimas para a gente vivenciar. Nós temos que nos preparar para isso, né? Olhar para dentro de nós. Então, que Jesus dê muita força, Jesus que é a luz do mundo, modelo e guia da humanidade. Vamos tomar Jesus como referência. Vamos aproveitar a vida enquanto estamos aqui, tudo que a gente gosta de fazer, eu sempre falo isso, viajar, namorar, ir ao cinema, ir ao teatro, ir à praia, isso tudo é muito bom, a gente tem que viver isso. Mas vamos reservar um tempo para o ser espiritual que nós somos. Não reservar o tempo para isso tem sido a grande falha de muita gente e que leva ao sofrimento, porque vivem só a matéria. Quando tiram a matéria, o que sobra? O espírito, sem referência, né? Fica igual um zumbi do lado de lá. Então, que Jesus abençoe todos vocês, que possamos juntos, nos ajudando, nos habilitarmos a viver no mundo de regeneração, que já podemos viver agora dentro de nós, porque já existem muitos espíritos regenerados aqui. O exterior depois se revela à medida que outros espíritos regenerados vão ajudar juntos a construir um mundo diferente, um mundo mais feliz, um mundo onde a gente vivencia o amor. E que esse amor de Deus, de Jesus, possa estar com vocês nos seus lares. Eu me despeço até o próximo programa, então. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.